Vamos meditar na palavra do Senhor. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 4. É um texto muito conhecido da palavra do Senhor. 4. A partir de hoje, como eu já citei, hoje é só uma introdução sobre a alma e os seus mistérios, como no cartaz, né? No convitezinho do vídeo eu já falei algumas coisas. Nós precisamos conhecer o nosso ser interior, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aqui em Provérbios, capítulo 4, nós vamos ver um pouco sobre isso. Os sentimentos que temos, a importância de tratarmos nossas emoções e o porquê precisamos cuidar de nós mesmos. Eu tenho aprendido que é uma urgência nós cuidar de nós mesmos. É urgente nós buscarmos viver uma espiritualidade sadia. Porém, é mais urgente ainda cuidar da nossa alma. É urgente, não é uma coisa para amanhã, é algo para ontem. É urgente cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Nós precisamos nos amar a ponto de cuidar de nós mesmos. Só para você ter uma ideia, nós vamos falar ao longo dessas quartas-feiras sobre relacionamentos mal-sucedidos, sobre superar uma traição, sobre orgulho, como vencer a ingratidão. Se tem um dos piores sentimentos que existem é o da ingratidão. Nós vamos falar sobre autossabotagem, estabilidade emocional. E tem muito assunto sobre alma, sobre traumas e mágoas que nós carregamos por muito tempo. E eu quero te desafiar a buscar se cuidar, se amar e se tratar, se conhecer. Às vezes a gente, por causa da vergonha e do medo, nós temos dificuldade em conversar com alguém, em chamar alguém e sentar com aquela pessoa e falar: olha, eu tô triste com isso, eu tenho essa mágoa, eu fui traído e carrego, ou traída e carrego esse sentimento. Deus abençoe minha irmã em nome de Jesus. Eu tenho essas dificuldades, mas nós precisamos colocar para fora, independente da vergonha e do medo. Por quê? Porque só tem uma forma de vivermos uma vida saudável: é deixando de carregar um fardo que não é nosso, um fardo que já não deveria mais estar sobre nós. Só tem uma forma de vivermos uma vida saudável e equilibrada: é deixando de carregar um fardo que não é nosso. O fardo que devemos carregar é o fardo que Jesus tem para nós, que é leve, com um jugo suave. Qualquer outro fardo que não seja esse não é o fardo de Jesus. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos. Aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que todos nós conhecemos e conhecemos bem, diz assim: Provérbios capítulo 4, versículo 23. Na minha tradução está assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A tradução comum é: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. É como o que está no nosso coração, do que está no nosso coração depende completamente a nossa vida. Esse texto poderia ser lido assim: o que toma conta do seu coração é o que dirige você. Nós somos guiados por tudo que está dentro do nosso coração. É isso que esse texto quer dizer.
O que está no nosso coração determinará a nossa vida. E é por isso que eu preciso não só guardar o meu coração, mas cuidar das minhas emoções e dos meus sentimentos. Rapidamente, Mateus capítulo 15. Abre aí. Jesus reforça esse texto de Provérbios aqui no capítulo 15 do versículo no capítulo 15, versículo 11 do livro de Mateus. Mateus 15, versículo 11. Mateus 15, 11. Achou aí? Diz assim: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim é o que contamina a pessoa. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, não é o que ele come, não é o que ele bebe, não é o que ele ingere pela boca, é o que sai. Agora o versículo 18 do mesmo capítulo, o versículo 18. Olha só o que Jesus declara. Achou aí? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer e o beber não. Então Jesus está dizendo: sabe o que pode complicar, comprometer a sua vida? É o que vai sair de você, e o que sai de você está dentro do seu coração. Então cuidado com o que está dentro, conheça o que está dentro para você viver uma vida saudável. É a referência de Provérbios: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é do seu coração que fluem as fontes da vida. A sua vida vai depender completamente do que te habita dentro. A alma, ela é a sede das emoções e dos sentimentos. Uma alma equilibrada é o mesmo que ter emoções e sentimentos estáveis e equilibrados. Então, uma vez que eu tenho uma alma equilibrada, as minhas emoções, os meus sentimentos serão estáveis, serão equilibrados. A pergunta é: por que temos tantos problemas na alma? Por quê? Porque temos tantas pessoas magoadas, chateadas, decepcionadas, frustradas, desiludidas. Por quê? A resposta é simples: porque não entendemos ainda a importância de guardarmos o nosso coração. Porque existem muitas pessoas que conhecem a palavra do Senhor, que estão na igreja, que buscam o Senhor, que oram, que dão ofertas e dízimos, que vivem uma vida religiosa, mas carrega traumas, carrega mágoas, carrega desilusões, frustrações e dores e angústias terríveis. Porque apesar de estarem buscando o Senhor, não entendem ainda a importância de guardar o coração, de proteger as emoções, de se tratar emocionalmente. Quando o texto de Provérbios diz que sobre tudo o que se deve guardar, devemos guardar o coração, o texto está dizendo: olha, você guarda o seu dinheiro, você tem uma conta bancária, você deposita lá. Você tem um carro, coloca no seguro. Você tem condição financeira, faz um seguro de vida. Você guarda os seus objetos de valor. Tem um cofre em casa, coloca tudo ali. Nós guardamos tudo que é de valor. Só que o texto está dizendo: sobre tudo de valor, guarda o seu coração. O coração tem que estar acima de todas as coisas. Porque do que adianta eu guardar o meu carro, guardar o meu dinheiro,
guardar a minha casa, guardar os meus bens, se o que complica a minha vida é o que sai de dentro de mim? Então, sobre tudo que eu guardo, eu tenho que guardar mesmo. Se eu puder fazer um seguro, tenho que fazer mesmo. Se eu puder ter um cofre, tenho que ter. Mas sobre isso tudo, o meu coração é o principal. Porque a minha vida não depende do que eu tenho, depende do sentimento, do espírito e daquilo que está dentro de mim. A minha vida não depende do quanto de dinheiro eu tenho, do quanto de comida eu como, do quanto coisa de valor não eu tenho ou deixe de ter. A minha vida depende do sentimento que habita o meu coração. É por isso que sobre todas as coisas que são importantes e devem ser guardadas, o coração é a principal delas. É o que Jesus disse lá em Mateus: o que contamina o homem é do coração do homem que está lá. Às vezes a gente culpa o diabo, e eu não sou aqui advogado do diabo, a gente culpa o diabo. A prostituição, o espírito de prostituição, isso, aquilo, outro. Jesus disse: não é o diabo, ele tem a sua parcela de culpa, mas flui do coração do homem. Às vezes o cara é um vagabundo, com todo o respeito, e aí culpamos o diabo, mas é do coração do homem. Nós precisamos olhar para dentro de nós, porque o que mora no nosso coração dominará e governará as nossas vidas. E isso é um perigo muito grande. Se tem algo que é perigoso, são os sentimentos que carregamos dentro de nós. Porque esse sentimento, dependendo da hora que ele aflora, pode matar alguém. Eu costumo dizer que muitos homens que traem, eles não querem trair, eles não saem de casa pensando em traição. Só que por causa do sentimento do momento, acabam traindo. Da mesma forma, um homem que bate em mulher, e não deve bater, e se bater, cadeia. Mas nem todo homem que agride a mulher, ele é violento. Só que na hora que um fala mais alto que o outro, a raiva sobe. É por isso que eu preciso tratar o meu coração, porque senão eu posso agredir quem eu amo por causa da raiva e complicar a minha vida, porque tomou uma cadeia e uma peia. Miserável. Entende a importância de se guardar o coração, se amar e se cuidar? Uma pergunta muito simples, isso aqui é pessoal: qual o sentimento que habita no teu coração? Se você hoje fosse pensar, responder a um psicólogo, a um médico, ou fosse fazer uma terapia, e aí, qual é o sentimento que está dentro do seu coração? Por quê? Porque não tem problema ter sentimentos, nós somos sentimentais. Ora estamos tristes, ora estamos alegres. A Bíblia diz que existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo de estar alegre, mas também existe o tempo de estar triste. Não tem problema. Qual é o problema? O problema é quando eu estou alegre e faço besteira, ou quando eu estou triste e faço besteira. Veja, a pessoa quando está alegre demais e enche a cara, se acha dona do mundo e se complica e complica os outros. A pessoa quando está triste e triste demais, ela também se complica e pode afundar a sua família. Então o problema não é o sentimento, é o que eu vou fazer a partir desse sentimento. É por isso que eu preciso saber como eu estou, porque uma vez que eu sei como eu estou, eu descubro algo importante: nem todo lugar me cabe, dependendo do estado que eu tiver. Nem todo lugar é um lugar que eu deva ir, dependendo do sentimento que me habite. Só que tem que ser muito humilde para saber como se está. E o nosso desafio hoje é entender. Talvez você esteja tudo bem e se pergunte: por que eu tenho que cuidar da minha alma? Porque, irmãos, não adianta ter uma vida espiritual saudável e nenhuma vida física saudável. O que vai determinar as nossas vidas sempre vai ser as nossas emoções. Por exemplo, o Japão é um dos países mais ricos do mundo. Existem muitos países ricos, mas o Japão é um país rico
de uma cultura milenar e sábia. Na verdade, a cultura asiática, ela é uma cultura muito sábia. É um povo que tem paciência para tudo e mais um pouco. Só que o índice de suicídio no Japão é grande. Na China, e olha que os chineses dominam o mundo, porque 99% do que tu tem em casa vem da China, ou é fabricado na China, ou foi feito na China. O índice de suicídio também, por causa da pressão, é grande. A pergunta é: como lugares onde as pessoas são mega inteligentes, têm dinheiro, por que elas se suicidam? Então veja que não tem a ver com o quanto de dinheiro nós temos. Podemos estar nadando em dinheiro, mas se eu tiver um problema com money, até a fome vai embora. O dinheiro não tem muita relevância. Se eu tiver triste, por mais que estejam os melhores pratos de comida na minha frente, a fome vai embora. Então nós precisamos entender que os sentimentos que nos habitam sempre vai determinar o caminho que vamos seguir. E é por isso que precisamos nos cuidar. Vamos caminhar, porque é só uma introdução. Olha que coisa interessante. O nosso corpo, o corpo humano, é apenas um corpo passageiro. O corpo humano, apesar de todo o cuidado que recebe, é passageiro. Preste atenção aqui. Você vai morrer um dia. Aliás, a única certeza que temos é a da morte. Não sabemos quando vai acontecer, mas vai acontecer. Só que o nosso corpo, ele é passageiro. Eu estou aqui agora, daqui a pouco não estarei, mas o meu corpo, diz a Bíblia, o pó volta para o pó. É pó e volta para o pó. Então, a minha vida aqui nessa terra, nesse corpo, é uma vida passageira. Só que a minha alma, ela é eterna. Então, enquanto eu aqui estou, eu preciso tratar a minha alma, porque um dia vou sair daqui e o meu corpo não vai prestar para nada, vai voltar a ser pó. Mas a minha alma, ela pode definir o meu destino eterno. A Bíblia diz que Davi, e falaremos dele neste instante, ele, por causa do desejo desenfreado dele, ele foi parar no mesmo lugar em que um assassino, em que uma pessoa sentenciada à prisão. Por quê? Porque mesmo sendo um homem de Deus, por causa do desejo do coração desenfreado, ele adulterou, mandou matar, mandou assassinar, premeditou um crime e executou esse crime contra um amigo dele e ainda ficou com a mulher do amigo. Qual a diferença de Davi para um presidiário? Nenhuma. Mesmo ele sendo um homem de Deus, ambos foram parar no mesmo lugar. Por quê? Por causa dos sentimentos que se carrega dentro do coração. Então é urgente, é urgente tratarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. E uma vez que eu sei que o meu corpo é passageiro, eu preciso priorizar a minha alma. É como tem uma música bem antiga, meu amigo, hoje tu tens as escolhas, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te salvar. Não tem a ver com a salvação aqui, mas tem a ver com a vida eterna. Por quê? Vamos morrer. A vida aqui, ela é curta comparada com a eternidade. Eu posso viver 100 anos, mas posso viver só 40. Independente do período, ainda assim é curto comparado com a eternidade. Uma outra coisa interessante, e isso aqui para mim é uma das coisas mais importantes para nós. Eu preciso cuidar dos meus sentimentos e das minhas emoções. Por quê? Porque uma alma sarada me permite viver uma vida equilibrada. Uma alma curada me permite viver uma vida
transformada. Eu preciso cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque dependendo do sentimento que me habita, pode se manifestar no meu corpo uma doença física incurável. Não sei se você sabe, mas parte das nossas doenças físicas tem a ver com os nossos sentimentos e emoções. Por exemplo, o Brasil, ele é o número 1 em ansiedade no mundo. Em transtorno de ansiedade, o Brasil ocupa o primeiro lugar e o 5º lugar no mundo em depressão. O Brasil é um país alegre, 200 milhões de habitantes, mas é o número 1 em transtorno de ansiedade. Demais. Eu não lembro onde eu estava. Eu não lembro quem falou, na verdade, mas alguém falou comigo assim: nossa, um jovem infartou. Não lembro quem falou isso, rapaz, mas foi essa semana. Alguém comentou comigo: um jovem infartou. Como isso aconteceu? Aí eu falei: olha, a tendência dos problemas psicossomáticos se manifestar na juventude hoje em dia estão cada vez mais frequentes. Porque geralmente infarto, estresse, ansiedade, essas doenças aconteceram com os mais velhos. Passou de 50, geralmente aparecia todos esses tipos de problema. Hoje não tem mais idade para essas doenças. Então nós precisamos nos tratar urgentemente. Enxaqueca, dores no corpo, problemas de estômago, de intestino. Olha que coisa interessante. Todas essas coisas dependendo do câncer, que é uma doença mortal. A origem é emocional. Eu preciso tratar as minhas emoções. Não adianta eu guardar uma coisa por muito tempo, porque aquilo que eu guardo por muito tempo pode gerar no meu corpo físico uma doença mortal. E do que vai adiantar? Agora eu vou ter que tratar a doença e também tratar a causa dela, a origem dela. Então, irmãos, nós não podemos mais negligenciar. Eu preciso me conhecer e preciso me cuidar. Os problemas na alma podem alcançar qualquer pessoa, seja a pessoa de Deus ou não. E aqui, deixa eu te dar um exemplo de pessoas de Deus que tiveram problemas na alma, e eu já caminho para o final. Profeta Elias. Lembra do profeta Elias? Elias orou e fez descer fogo do céu durante 3 vezes. Elias fez milagres extraordinários, como abrir o rio Jordão com a sua capa. Subiu numa carruagem porque Deus o levou. Mas Elias teve uma depressão fortíssima e pediu para si a morte. Logo após fazer descer fogo do céu, provar que Deus era Deus e matar 850 profetas de Baal e Azera. Como um homem poderoso que ora e o fogo do céu desce, que ora e por 3 anos e 6 meses não chove, agora tem depressão, teve problema na alma. Como eu citei Davi, um outro problemático, não aguentava ver uma mulher. Só que aí ele olha para uma mulher que não é dele, casada com um amigo dele, manda trazer aquela mulher porque ele é rei, rei tem a palavra final, independente de ser pecado ou não. Então ele trouxe, adulterou para piorar. Agora tomado pela culpa, mandou a mulher para casa, mandou chamar o marido, embebedou o marido para ver se o marido namorava a mulher e aquele filho ficasse nas costas do marido. Só que o marido era amigo dele, não quis se deitar com a mulher. Então ele tem uma ideia brilhante, premedita um crime, assassinar o marido, seu amigo. O homem segundo o coração de Deus, mas apesar de Deus, tinha problemas emocionais, sentimentais, desejos descontrolados.
E isso complicou a sua vida. Da mesma forma, Sansão, outro homem poderoso, mas que não aguentava ver uma mulher, não aguentava ver uma coisa proibida, uma coisa que não deveria fazer. Sansão não deveria comer, tocar em coisa morta, tocava. Não deveria comer coisa errada, comia. Não deveria comer coisa consagrada, comia. Por quê? Desejo descontrolado. Ao mesmo tempo temos também, isso é importante, pessoas de Deus com a alma sarada, como José. José foi traído pelos seus irmãos, tentaram assassiná-lo, não conseguiram matá-lo, jogaram numa cova e venderam como escravo. Sabe o que aconteceu 13 anos depois? José, ao invés de carregar uma mágoa, uma raiva, um trauma, José encontra os seus irmãos e diz: Deus usou vocês para me trazer aqui, para guardar a vida de vocês. Vocês estão perdoados, não tem problema. Veja como o homem de Deus, que tinha razão em ter raiva, em ter mágoa, em mandar matar, pagar com a mesma moeda, o que aconteceu com ele? Ele decide perdoar e amar. Um outro homem de Deus, Neemias. Neemias recebe a notícia que Jerusalém está um caos e chora, fica triste, ora e jejuma. Só que no dia seguinte ele tem que trabalhar, porque as contas não param. Ele tem que viver a vida. Então ele está servindo o rei que olha para ele e percebe que ele está triste. Ou seja, o que eu ouvi, o que aconteceu comigo, de fato é ruim, mas a vida não para. Eu tenho uma vida para viver e as minhas tristezas, as minhas desilusões, as minhas frustrações não vão me parar. E por fim você conhece a última pessoa, Jó. Jó, da noite para o dia, em um piscar de olhos, perde tudo e todos. Eu fico pensando como o cara consegue pegar na alça de 10 caixões, enterrar 10 filhos, porque perder dinheiro, você perde. Você perde. Ainda que não recupere, você perde. Mas filho, 10 de uma única vez. Mas isso não é problema. Não é problema pela história. Por que não é problema? Porque depois que ele faz isso tudo, ele vai adorar. A questão não é o que perdeu, é a atitude. Uma alma sarada, ela não questiona, ela não murmura, ela não reclama. Ela sabe da dor insuportável, porque dói, me dilacera a alma. Perder um filho já dói, eu não quero nem sentir isso. Imagina 10. E o que é que esse homem vai fazer? A esposa vem e diz: você ainda continua fiel? Ô seu miserável, tu perdeu 10 filhos por causa de Deus. Tu perdeu tudo que tinha, toda a riqueza, toda a fortuna, tudo. Tu agora é um pobre, miserável, cego e nu, e tu ainda continua fiel. Aí ele olha e diz: cala a boca, mulher. Deus deu, Deus tomou. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Eu aceitei o bem de Deus e foi muito feliz. Eu tenho que aceitar o mal agora, e louvado seja o nome do Senhor. Então nós encontramos homens de Deus com a alma sarada, que nos ensina que quando nós temos uma alma sarada, não nos perdemos em meio às nossas perdas, por piores, maiores, intensas, fortes que sejam as circunstâncias, não paramos e nem desistimos da vida, porque a nossa alma está sarada. Jó é um grande exemplo disso. Só tem uma forma de vivermos uma vida saudável: é tratando as nossas emoções
é tratando os nossos sentimentos, é nos conhecendo aquilo que nos habita, porque daquilo que nos habita depende toda a nossa vida. Então, irmãos, como eu disse, essa é uma introdução. Nós precisamos nos conhecer e nos conhecer melhor, porque independente da idade que temos, todos nós temos sentimentos, todos nós temos emoções. Nos estressamos, sentimos raiva, nos iramos e muito, nós não gostamos do que acontece lá fora, nós nos alegramos também. E deixa eu só falar uma coisa aqui sobre a alegria, que é importante. A Bíblia conta que o rei Herodes, ele fez uma festa, era aniversário dele. Herodes estava feliz, alegre, muito alegre. E aí vem Herodias e dança. Então, aquele homem estava tão tomado de alegria que sabe o que ele fez? Uma estupidez. Ele olha para ela e diz: me pede o que quiseres, até metade do meu reino eu te dou. Ela pede a cabeça de João Batista. Mas a questão não é a cabeça do profeta que ele teve que matar. A questão é que, tomado por alegria, ele compromete metade do reino. Imagina, eu tomado de alegria comprometer metade desta igreja. Tem dinheiro investido aqui, tem coisas aqui de valor, tem pessoas como vocês. Eu tenho que ter a noção que por mais alegre que eu esteja, há uma responsabilidade. Então eu não posso, por causa da alegria, sair tomando decisões e comprometendo a vida dos outros. Aquele rei compromete metade do reino a uma garota porque ela dançou. Só que, por causa disso, ele manda matar uma pessoa inocente. Um profeta, um homem de Deus. Por quê? Porque assim como a tristeza, assim como os sentimentos ruins e negativos compromete e complica a nossa vida, o sentimento bom também. É por isso que eu preciso me cuidar. Eu não só tenho que me cuidar por causa de mágoas, de traumas, de raivas, de ira, de frustração e de decepção, não. Eu tenho que me cuidar porque, apesar da alegria, eu não posso dar lugar a essa alegria, senão eu complico a minha vida. Apesar da felicidade, eu tenho que ter responsabilidade. Apesar do êxtase, apesar do sucesso, da coisa boa estar acontecendo, eu não posso deixar subir para a cabeça. Então é necessário cuidar das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então guarde isso no seu coração. O propósito hoje é entendermos que do que está no nosso coração depende a nossa vida. E se cuidar é vital, pois como eu disse, irmãos, é urgente. Se você for no médico hoje, a probabilidade é certa para todos aqui. Deixe de comer isso, suspenda isso, pare aquilo. Não come essa gordura. Até o cuscuz, dependendo da pessoa, já está ameaçado. Não pode mais isso aqui também não. Cafezinho tem que ser já sem açúcar. Eu tomei café sem açúcar essa semana na casa da irmã, tomei sem açúcar. Moni esqueceu de botar açúcar no café ontem, tomei. Eu estou tentando me disciplinar. Não é fácil. E se eu for no médico, ele vai cortar, E eu que já chego aos 40 é pior ainda. Porque quando é novo, você ainda passa a mão pela cabeça. Mas quando mais velho vai ficando, se eu não me cuido por bem, agora que eu tenho a consciência, eu tenho que deixar o açúcar por consciência. Tô me exercitando. Lá na frente eu vou ser obrigado a deixar. Então, eu preciso me cuidar, é urgente. Imagina os nossos sentimentos. Por isso, guarde no seu coração. O sentimento que te habita domina a tua vida. Sabe quando o homem diz, eu não queria fazer isso? Quando os nossos filhos dizem assim, eu sei que eu errei, mas eu não queria. Não queria mesmo não. Mas é por causa do sentimento. O problema é que o que acontece já não tem como voltar atrás. Já aconteceu. O cara já bateu na mulher, vai ser cadeia. O cara já traiu, perdeu o casamento. Aconteceu ali a fatalidade.
mas tem uma consequência. Assim como Herodes, por causa da alegria, uma fatalidade, destruiu uma família, interceptou a realidade espiritual de uma nação, por causa de uma atitude. Então, irmãos, guarde no seu coração isso. A tua vida será regida pelos teus sentimentos. E é por isso que precisamos nos conhecer e nos conhecer melhor. Eu faço jus aqui a Rangel, que está aqui, que me disse uma coisa mês passado, acho que em agosto. Teve uma reunião, problemas de família, e ele falou: eu me conheço, eu não vou para essa reunião, porque eu me conheço, eu me estresso. Se eu me estresso e vou para uma reunião, eu vou falar besteira. Então, por eu me conhecer, é melhor ficar em casa. Raiva por raiva, fique em casa, que não complico nem a minha vida nem a dos outros. Sabedoria é isso. Deixa eu te falar uma coisa sobre sabedoria na prática. Sabedoria é você resolver um problema sem entrar em outro. Por quê? Porque buscamos agir com sabedoria e resolvermos os nossos problemas. A questão é que resolvemos um problema, mas entramos em outro. A manifestação da sabedoria está em resolvermos os nossos problemas sem causarmos outros problemas. Só para você entender isso, imagina que eu devo a você R$100. Eu te devo 100 conto. E aí eu tenho que te pagar. Eu pego R$100 emprestado com outra pessoa para pagar você. Eu resolvi um problema e criou outro. Sabedoria é eu resolver esse problema sem criar outro. É melhor eu me humilhar e falar: ó, só posso te pagar de 4 vezes de 25 se for R$100. Vai ser mais honesto, ainda que você sinta raiva. O que é que tu pode fazer? É melhor receber 25 do que não receber nada. Então, irmãos, vamos nos cuidar, porque a nossa casa depende de nós, a nossa família depende de nós, a nossa vizinhança depende de nós. Deus tem promessas para nós. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e viveu as promessas do Senhor. Mas eu me lembrei aqui de um caso, eu vou terminar. Mas olha só o caos na família de Davi. Davi teve vários filhos, mais de 10 filhos homens, e só uma princesa, Tamar. Por causa do pecado de Davi, a família de Davi sofreu e muito. O irmão de Tamar estuprou Tamar, e aí Tamar agora era uma filha estuprada pelo seu próprio irmão. Esse irmão que estuprou foi assassinado por um outro irmão. Por causa de um desejo desenfreado do pai, se desencadeou vários outros problemas. Aí talvez você diga: mas Deus quebra a maldição. Quebra se nós abrirmos o coração para nos tratar. Enquanto continuarmos sendo de Deus, espiritualizando as coisas, sem abrir o coração e sem buscar ajuda, a nossa família pode pagar um preço muito alto. E eu tenho certeza que é isso que você não quer. Por isso, vamos nos cuidar. Guarde no seu coração. Semana que vem vamos continuar falando de alma, cura da alma, mas semana que vem é alma sarada, vida transformada. Como ter uma alma sarada? Se você hoje entendeu a importância de se tratar, de se conhecer, de que é possível, se entregar ao sentimento, complicar a sua vida, comprometer a sua vida, como ter uma alma sarada para viver uma vida transformada? Porque teve homens de Deus que de fato, como eu disse, José, Neemias, o próprio Jó, como eles tiveram uma vida transformada? Como? Por causa da alma sarada. Como é isso na prática? A partir de quarta que vem vamos falar sobre esse assunto. Amém? Guarde isso, recebe esta palavra no seu coração.